Muito boa tarde. Pela proposta número 274 de 2024, o Executivo apresenta-nos o novo Plano Municipal para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2024-2030, com duração para 7 anos, para o qual estima um orçamento de cerca de 70 milhões, de forma a cumprir 23 objetivos em 5 eixos. De acordo com os dados do INIPSA de 31 de dezembro de 2021, terão sido sinalizadas 9.604 pessoas em situação de sem-abrigo, 4.873 em situação de sem-teto, ou seja, a viver na rua ou em locais precários, e 4.731 em situação de sem-casa, em alojamento temporário destinado para o efeito no país. Assim, após ter sido submetido a consulta pública e terem recebido mais de 7 centenas de contributos, assegurar que ninguém tenha de dormir na rua, seja por ter perdido o emprego, seja por falta de suporte habitacional adequado às suas necessidades, será uma tarefa que não pode ficar assente ou dependente exclusivamente do esforço e dos apoios do município. Em primeiro lugar, verifica-se que o fenómeno até tem vindo a aumentar, pelo que haveria que começar por se determinar as suas causas. Consciencializemos que o problema começa a ser estrutural se nos recordarmos que, já em 2019, o Presidente da República tinha assumido publicamente o objetivo de erradicar o fenómeno de sem-abrigo em Portugal até 2023, mas, ultrapassado o prazo anunciado, ao discursar em 25 de outubro do ano passado, no encerramento do Encontro Nacional do INIPSA, em Leiria, acabaria reconhecendo que tal apenas seria viável num prazo razoável, mais dilatado. Porém, continuamos sem ouvir falar das suas causas reais. Temos de entender que se trata de uma emergência social que tem vindo a piorar de ano para ano devido ao agravamento das condições económicas das famílias, ao aumento do custo de vida do preço da habitação, com os seus efeitos sociais e psicológicos, bem como pela deterioração das condições de acesso à saúde. Se abdicarmos do conhecimento das múltiplas causas, apenas serão apresentadas panaceias, mas nunca as mais justas soluções. Em segundo lugar, e de acordo com o cronograma de execução e o financiamento previsto até 2030, a proposta do Executivo adia o maior volume de investimento para o final da vigência do plano, em lugar de o inverter, reforçando o esforço inicial. De onde se depreende que o plano, afinal, é para ir arrancando aos poucos e apenas de modo faseado. Mas, afinal, é ou não urgente reforçar parcerias, ampliar o apoio às organizações não-governamentais que acompanham o sem-abrigo, bem como encurtar prazos de execução? Em terceiro lugar, verificamos no gráfico da página 96 que o eixo do alojamento é aquele que representa o maior investimento, com cerca de 91% do total, e que nos deixa a dúvida se o que estará em causa é priorizar a retirada do sem-abrigo de locais públicos e da vista das pessoas, como vem exigindo algumas unidades hoteleiras de luxo, ou como se tentou fazer, por exemplo, na Avenida Almirante Reis, nas vésperas de uma visita que a cidade de Lisboa teve no início de agosto do ano passado. Também questionamos quais as condições dos núcleos de apoio local, se necessitam de obras, se podem ser melhor disseminados pelas freguesias da cidade, junto a outros serviços de apoio social, ou em zonas que lhes permitam uma ocupação profissional, em vez de serem concentradas em quase guetos, separadas dos seus núcleos de amizade ou mesmo da restante população. Não será pouco ambicioso o número de casas municipais a disponibilizar, omitindo a proximidade a serviços inclusivos ou ofertas alimentares, ao ensino da língua de uma profissão ou, por que não, quando possível, à cultura e ao desporto. Em quarto lugar, e tendo em conta as reais causas, como contrariar e inverter a tendência de aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo? Independentemente de os centros de ocupação e inserção diurna já terem como objetivos a capacitação das pessoas, o desenvolvimento de competências, articular encaminhamentos para estágios e algumas atividades ocupacionais, para além da distribuição alimentar e de acesso a balneários, então, como se evita que as pessoas regressem a viver na via pública? Será suficiente a distribuição alimentar feita à noite na rua, sem dignidade, sem condições de higiene? Será suficiente encontrar lugar onde possam pernoitar, mesmo que seja uma habitação partilhada? Admite a Câmara a aumentar o número de camas ao abrigo do Housing First? Como prover a autossubsistência de modo a que não voltem, por falta de meios e recursos, a regressar a sobreviver na rua? O que se impõe como outra das grandes prioridades para garantir um nível de dignidade mínima. Para os verdes, há que dar primazia a medidas integradas que impeçam a inevitabilidade das famílias caírem na via pública, desde o controle de rendas ao combate ao aumento das prestações à banca, melhorando os níveis de salários e pensões.
A resposta passa por uma muito urgente inversão das condições económicas através de respostas ao nível de uma ocupação condigna e da empregabilidade pelas quais se possam autossustentar sem dependerem de boas vontades ou caridades ocasionais. Apenas com uma ocupação, mesmo parcial, que mantenha a sanidade física e mental, poderão alcançar meios próprios que lhes permitam o acesso a uma formação profissional, a serviços sociais, à proteção da saúde, a tratamentos continuados e, se for esse o caso, a constituírem família, manter a sua habitação, garantirem uma alimentação saudável para si e para os seus filhos, entre outros benefícios. Haverá parcerias para programas de formação básica e profissional já previstos, ou, de momento, será que não passam de meras intenções? É que estas são soluções que não encontramos datadas no plano. Até lá, se a resposta social não for assumida numa perspectiva integrada, continuará iminente o risco a serem obrigados a terem de voltar a viver na rua. Daqui deixamos o desafio para que, no final de cada ano de vigência, o Executivo apresente a esta Assembleia os resultados e as respectivas taxas de execução do plano. Muito obrigado, Sra. Presidente. Exercício. Muito obrigada.